Dane-se o Dia dos Professores. A quem a gente quer efetivamente enganar com essa história de Feliz Dia dos Professores, imagenzinhas bonitinhas nas redes sociais, aplausos, caixas de bombom? A quem a gente quer enganar? Que se dane o Dia dos Professores. Os professores sempre foram relegados a um canto dentro da nossa sociedade. A um canto que não é destinado aos educadores, é um canto destinado aos carcereiros. Isso mesmo, carcereiros. Porque efetivamente o papel do professor nada mais é do que tomar contas de criança ao longo de um período. Tudo que o professor aprendeu em termos de desenvolvimento pessoal, pedagogia, didática, tudo isso pode ser plenamente desconsiderado. Basta que ele consiga manter aquele número X de crianças e adolescentes dentro de uma caixa, olhando um para a nuca do outro durante um período, sem brigar, sem se matar, sem gerar confusão. Em silêncio, de preferência, de cabeça baixa. Que se dane o Dia dos Professores. Ao longo da história, tivemos governos de direita, de centro, de esquerda, mas o resultado efetivo foi muito parecido. Mas é impossível negar que nos últimos anos nós estamos cada vez mais sendo atacados. E por consequência, nunca tivemos uma valorização da docência. O desmonte da educação, longe de ser uma crise, é um projeto. É um projeto que favorece grandes sistemas educacionais que não visam em nada produzir o indivíduo pensante, o cidadão consciente. Buscam, sim, mão de obra minimamente qualificada. E para isso, não é necessário ter um grande professor. Basta ter um sistema educacional, um conjunto de sites, vídeos, livros que possam ser comercializados. O professor, ou aquele que lá está, o carcereiro da escola, basta reproduzir aquilo em dias, horários, tarefas. Ele não pode mudar aquele processo. E por que ele não pode mudar? Ele não pode mudar porque os sistemas educacionais fazem parte da venda da escola particular para as famílias. Se o professor não utiliza aquele material na plenitude ou modifica aquele material que até por vezes tem erros conceituais gravíssimos, ele atrapalha a venda que gera lucro e muitas vezes sustenta as escolas particulares. Que se dane o Dia dos Professores. Os grandes conglomerados educacionais vão lucrar bastante. Já as pequenas escolas, as escolas de bairro vão ser tão desvalorizadas que muitas das vezes não vão conseguir se manter funcionando. Que se dane o Dia dos Professores. O Brasil conta com os piores índices de educação. Professores estressados, professores cansados, professores desvalorizados, escolas sucateadas e nessa esteira, professores recebendo salários pífios, professores recebendo menos de R$15 a hora para poder preparar a aula, montar uma boa aula e dar uma boa aula. Para garantir o seu sustento de sua família, uma moradia minimamente digna, esse professor ele precisa trabalhar em diversas instituições. Isso quando ele dá sorte. Sem tempo para comer, sem tempo para olhar para os filhos, sem tempo para cuidar da família, estressado, cansado, humilhado. É esse o professor que entra na sala de aula na maioria das vezes. Ele gostaria de fazer uma aula especial. Ele gostaria de se preparar, ele gostaria de refletir sobre como ele vai fazer para que aquele conteúdo chegue ao aluno da melhor forma possível. Mas é impossível, porque ele praticamente não dorme. Nervoso, cansado, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, tendinite, trombose, bursite. Que se dane o Dia dos Professores. Todo mundo cobra que o professor precisa se renovar. O professor precisa de formação continuada. Maravilha! Quantas escolas apoiam esse professor? Que se dane o Dia dos Professores. É óbvio que eu falo por mim, mas eu aposto que muitos professores trocariam o seu dia pela oportunidade de trabalhar com dignidade. Professores que vendem sua hora-aula junto com faxina para poder sustentar suas famílias, trocariam o Dia dos Professores para poder dar a sua aula, aquilo que amam, sem precisar passar por isso. Que se dane o Dia dos Professores. Num comparado entre as diversas profissões do Brasil, você pode perceber
que o graduado em qualquer licenciatura ganha infinitamente menos do que diversas outras profissões com o mesmo nível de conhecimento. Então não vem com esse papo de que o professor ele forma todas as outras profissões. Isso é piegas, isso é feio, isso é baixo. Isso é uma forma de dar um cala-boca, de dar um acalento. É mais ou menos como aquelas pessoas que dizem assim, realmente as condições não são ideais, mas o professor ele tem que se virar porque a sua profissão é de luz, é um sacerdócio. Não, não é um sacerdócio. Nós somos profissionais, nós precisamos ser profissionais. Por que será que boa parte dos professores não indicam a sua profissão aos seus alunos? Porque apesar do que muitos dizem, nós queremos o melhor para o nosso aluno. Eu não quero isso para um filho, também não quero isso para um aluno. Que se dane o dia dos professores. Se você quiser construir uma casa, chamará um engenheiro e ouvirá com respeito o que ele fala. Se você precisar entrar com um processo, você vai chamar um advogado e vai ouvir o advogado com respeito. Mas, se for para falar sobre educação, o professor vai ser o último a ser escutado. A opinião deles não importa. Você fica chocado toda vez que aparece uma cena de um aluno lançando uma carteira sobre um professor. Você fica chocado toda vez que alguém cospe na cara de um professor. Você fica chocado toda vez que o professor é xingado. Isso enche as redes sociais de inconformismo e ataque àquele aluno ou àqueles alunos que fizeram isso. Mas pare e pensa junto comigo. Em uma sociedade onde todos os dias a sociedade, eu, você, jogamos carteiras contra os professores. Todo dia a sociedade cospe na cara dos professores. Todo dia a sociedade xinga os professores. Como nós podemos colocar a culpa naquele jovem, naquele adolescente, naquela criança, que só reproduz uma postura que você, sociedade, tem em direção aos professores? Portanto, que se dane o dia dos professores. Nós, a cada dia, estamos sumindo. Estamos sendo silenciados. Estamos sendo apagados. Construindo uma estrutura de uma sociedade cada vez mais relapsa, uma sociedade cada vez mais meritocrática, uma sociedade mais desrespeitosa, uma sociedade mais distante da ideia de nação, da ideia de povo, da ideia de fraternidade. Você já sabe disso. Você já vê isso acontecer há tanto tempo, mas você não faz nada. Porque é muito mais fácil para a sua consciência mandar uma caixa de bombom ou uma figurinha no dia 15. E é por isso que eu repito, que se dane o dia dos professores.